Paz do Senhor. Amém. Estamos iniciando o nosso segundo dia do congresso. Quem veio ontem? Foi uma bênção ontem? Foi maravilhoso ontem, gente. Mas hoje, eu sei que os irmãos já estão acostumados a me ver aqui na frente. Mas hoje, como é o congresso da família, estamos no mês da família, eu não vou estar sozinha aqui na frente. Eu vou estar com a minha família, que é o Kleber e o Miguel. Por favor. Tem ninguém com vergonha aqui não, gente. Para quem não conhece, essa é minha família, meu marido. Somos casados há quase 20 anos. E estamos juntos há 27 anos. 27. Casamos, tivemos 5 anos de vida a dois. Pedimos a Deus esse momento para a gente. E depois começamos a pedir a Deus pela nossa herança. E a nossa herança veio com 8 anos de casados. Depois de muita oração, o médico falou que não seria muito fácil, mas sem saber, já estava grávida do Miguel. Aprontei bastante, passeios, viagens, mergulhos, aventuras, mas Deus guardou o Miguel nesse primeiro trimestre, que é o mais complicado. E hoje nós temos a nossa bênção, com 11 anos, nossa herança. Oramos muito por ele, agradecemos a Deus, colocamos ele sempre diante do Senhor. Não só ele, mas como a nossa família, o nosso casamento, porque sabemos que o inimigo não está satisfeito e ele tem tentado, de todas as maneiras, desestabilizar, nos desanimar, mas nós estamos orando pela nossa família, assim como eu creio que a nossa igreja ora por todas as famílias da igreja. E nesse momento, eu vou pedir ao meu marido para fazer a oração inicial do nosso culto. Então, oramos então, meus irmãos. Senhor bondoso Deus, muito obrigado, Pai amado, pela oportunidade de poder falar contigo, por poder estar aqui, ó Deus, me apresentando a Ti, ó Deus, junto da minha igreja, para poder Te louvar, Te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem estendido às nossas vidas, ó Deus, às nossas famílias. Nesta manhã, ó Deus, dando continuidade a essa programação, a este evento, que foi planejado, pensado, projetado com todo amor e carinho, ó Deus, nós estamos no segundo dia e tudo isso é para Ti, Senhor. Queremos Te apresentar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós em agradecimento. Bênçãos de saúde, bênçãos de emprego, bênçãos de sustento, de livramentos. E Deus, é um culto comum, mas é um culto muito especial, porque temos, ó Deus, em nossos corações a gratidão por ter a Ti sempre presente e sempre atuante na nossa vida, Pai. Apresentamos a nossa igreja nessa manhã, ó Deus, com os corações abertos a ouvir a Tua palavra, a aprender de Ti, ó Deus, e crescer para Ti. Para tanto, ó Deus, nós queremos Te pedir, usa-nos, ó Pai, para a Tua obra, naquilo que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, avisa-nos e manda-nos, ó Deus, e que estejamos atentos à Tua palavra para poder responder, atender e seguir, Pai, da maneira como o Senhor assim bem entender. Usa-nos, ó Deus querido, receba o nosso culto nessa manhã, fala conosco, ó Pai, fala de modo que possamos entender, ouvir, repete se for o caso, ó Deus, porque somos muitas vezes distraídos, Pai. Mas fala conosco, Pai. Carecemos da Tua palavra, carecemos do Teu cuidado. Fala conosco, Paizinho querido. Usa-nos essa manhã para a honra e glória do Teu nome, meu Deus. Em nome de Jesus que eu oro e entrego tudo isso em Tuas mãos, ó Deus. Amém. Vou convidar a igreja para se colocar de pé. Todos estão com boletim? Vamos recitar o tema do nosso congresso? No 3.
1, 2, 3. Família e o fruto do Espírito. Gente, foi muito fraco. Esse fruto tá... A família, então... Quero mais vontade, né? Alegria. Afinal de contas, é um congresso da família. Estamos alegres. Eu acho que essa... faltou aqui. Alegria aqui. Vamos embora, gente. No 3, hein? 1, 2, 3. Família. Muito bem. Agora ficou lindo. Vamos recitar a nossa divisa. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas coisas não há lei. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Amém, glória a Deus. Agora ficou bonito, não precisei nem pedir para repetir, gente. Ficou muito bonito. Agora eu vou chamar, vamos ter um momento de inspiração musical. Eu vou chamar o irmão Eric Bernardo, aqui está errado. Eric Bernardo. E eu vou chamar também o pai do Eric, que é o irmão Ailton, para fazer uma oração, que nada melhor do que o pai e mãe orando pelo filho. No caso aqui vai ser o irmão Ailton, o pai orando pela vida do irmão Eric. Oremos, igreja. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, diante da tua igreja, ó Pai, se encontra o teu povo, Senhor. Pai, um povo que te adora, um povo que clama pelo teu nome, Senhor. Nesta hora, quero te entregar, Pai, essa família, Senhor, constituída, Senhor. Senhor, que tu os uses, ó Pai, com poder e glória, Senhor, como tu tens feito, ó Pai. Tem usado, Pai, essas vidas, Senhor, para o louvor da tua glória, Senhor, para a proclamação do teu evangelho, Senhor. Pai, continua, Senhor, os usando, ó Pai, e Senhor, e que verdadeiramente nós possamos, Senhor, nos alegrar, Senhor, com a mensagem cantada nesta manhã, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Essa é a oração que eu te faço, te entregando mais uma vez essa família em tuas mãos, Senhor. E agradeço, Senhor, pelo santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia! Muita alegria a gente estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar com mais uma porção do povo de Deus, né? Eu não estou sozinho, como já foi orado aqui, estou acompanhado pela minha família. Ali no baixo é a minha esposa, Mayra, e ali na bateria o Theo. Nunca mais, gente, precisei carregar banda. Invista na família de vocês. Bom, nós somos da Igreja Batista do Silvestre, lá em Campo Grande. Trazemos um abraço ao pastor, do nosso pastor Mauro. Tá? Depois a gente vai proporcionar esse encontro, talvez a gente faz um intercâmbio, traz a nossa igreja aqui, ou vocês nos visitam lá. Como é importante a gente contar com o povo de Deus, né? E o povo de Deus é um povo só, que vai morar no céu, né? Então a gente tem que se unir, porque os dias são maus. Coloque-se de pé no seu lugar. Se talvez você entrou por essas portas e não deu bom dia para a pessoa que está ao teu lado, faz isso aí, dá uma voltinha aí, dá um bom dia, dá um abraço nele, nela. A gente estava lá embaixo na escola bíblica falando de comunhão, falando de estar junto, e como é bom poder estar junto. E nós sabemos que aquele que nos uniu
foi o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus derramado naquela cruz nos fez sermos unidos como estamos agora, nessa manhã. Então eu te convido com alegria a louvar ao Senhor e dizer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, oh, Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, tão rejeitado, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta. O teu Espírito testifica ao nosso Espírito que tu és o Filho de Deus. Tu és ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Somente as vozes tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, oh, oh,
Aleluia. A gente preparou uma bagunça aqui agora, vai fazer uma bagunça. Pronto. E é muito legal a gente poder participar, louvar a Deus, fazer aquilo que o Senhor nos chamou junto da nossa família. Isso não tem preço. Olha o vovô, todo orgulhoso. E a gente vai cantar uma canção agora. Se você quiser, você pode sentar. Eu sei que depois tem um momento de louvor, vai ficar em pé de novo. E essa canção, ela narra também um episódio em família. E a gente tem ouvido muito falar a respeito de Maria. Que Maria é essa, né? Maria de Betânia. Essa mulher que preferiu estar aos pés de Jesus. E fica claro para nós que há um contraste. Marta toda preocupada com o serviço, como faria para receber Cristo em sua casa. E Maria não. Maria prefere estar junto de Jesus, prefere ter um tempo de qualidade com Jesus. E, lógico, é muito importante servir, queridos. É muito importante servir, é muito importante a gente se engajar, é importante a gente gastar o nosso tempo, é importante a gente se envolver na obra do Senhor, mas muito mais precioso é estar aos pés de Jesus. Então que essa canção venha falar ao teu coração, como tem falado ao nosso. Que Jesus é o nosso bem mais precioso. Aleluia, louve ao Senhor conosco. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, precioso Jesus. Eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa, não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Jesus, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, que nós venhamos aprender, Deus, com o exemplo de Maria, ó Deus, que preferiu, Deus, estar aos teus pés.
preferiu, Deus, criar um relacionamento genuíno contigo. Deus preferiu estar aos teus pés te adorando, reconhecendo quem tu és. Ó Senhor, que nós venhamos aprender com esse exemplo. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, cante. Eu encontrei o bem mais precioso, tu és, Senhor. Eu encontrei Jesus, eu te encontrei. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Não há ninguém como tu, Senhor, no céu, na terra ou debaixo da terra. Não há ninguém como tu. Por isso nós levantamos o teu nome como igreja nessa manhã e te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja sempre a melhor parte. Estar na tua presença seja sempre a melhor parte. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Essa é a tua igreja que o Senhor vem buscar, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, pelo acolhimento, Pai, pela tua presença que é real, tanto nesse lugar como em cada igreja aberta nessa hora. Ó Deus, muito obrigado, porque temos liberdade para louvar-te, temos liberdade para levantar o teu nome. Muito obrigado, Pai. É a oração que te fazemos em nome de Jesus, o mais precioso. Amém e amém. Amém, irmãos. Que nunca nos afastemos de Deus, que nunca nos afastemos desse bem mais maravilhoso que nós temos em nossa vida, que é estar, servir ao nosso Deus. Agora, irmãos, eu vou fazer uma movimentação aqui no templo. Nós vamos ter um momento de clamor pelas famílias. E eu queria pedir que cada membro de sua família fique junto, aquele que está aqui, aquele que está lá, ali, que se reúnam, para que a gente tenha esse momento de oração pela família. Que a gente possa, ali os sobrinhos do Marcos estão ali sozinhos, chama ele, Davi, para se reunir aqui com a sua mãe, seu pai, sua avó.
Tem alguém sozinho, gente? Ali, ó. Tia Marli, ora com a irmã Nádia. A tia Lenita também, tio José. Tem sua mãe, a Penha, chama elas. Tia Irene e tia Penha aqui com a nossa família. O Bruno, gente, tá sozinho, o Bruno. Tá com... Todo mundo já está com a sua família? Tabata. Ora aqui com a Cristina, Tabata. Com a Sandra. Nesse momento, irmãos, eu vou pedir assim, uns 3, 4 minutinhos para a família orar sozinha, reunida assim no grupo. E depois eu vou pedir para o nosso pastor encerrar o momento, né, de oração individual com a família, fazendo uma oração, um clamor. Aquela família que quiser ficar de joelho, ficar de mão dada, ficar abraçada, fique à vontade para colocar a sua família aos pés do Senhor nesse momento. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Deus Todo-Poderoso, Deus que nos criou para o louvor e para a glória do Teu nome. Ó Senhor, nesse momento a Tua igreja reunida neste lugar, ó Pai, clama ao Senhor. Essas famílias reunidas clamam ao Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, se o meu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a Tua face, ó Deus, o Senhor ouviria do céu, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Ó Pai, nós queremos tomar posse desta promessa, Senhor, desta palavra. Existem famílias, ó Deus, talvez nesta manhã, famílias que estão, ó Pai, perdidas, precisando de salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que essas famílias sejam salvas. Ó Pai, nós também queremos colocar diante de Ti, ó Deus, nesse momento, talvez tenha aqui nesta manhã, famílias precisando de cura, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dê a cura, Senhor, cura estas famílias. Ó Deus, também nesta manhã, tenha famílias aqui precisando também de serem restauradas, ó Pai. Que o Senhor possa restaurar estas famílias. Salve, cure, restaure para a glória do Teu nome. Que estas famílias experimentem um novo tempo, Senhor, na Tua presença. Que estas famílias, ó Deus, possam viver a Tua promessa de quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti, ó Deus, Tu tudo farás. Ó Deus, que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor, a nossa família ao Senhor. E nesse momento eu clamo, Pai, pelos casamentos, eu clamo, ó Pai, pelos filhos, eu clamo, Pai, pelos relacionamentos familiares. Ó Deus, que o Senhor venha trazer a restauração para os lares, ó Deus. Aqueles filhos que estão perdidos, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa trazê-los de volta, Pai. Quantas mães e pais têm clamado, têm chorado por eles, ó Pai. Que eles possam ser salvos, ó Deus, em nome de Jesus. Assim também o marido perdido, Deus, que o Senhor traga de volta, Senhor. Ó Pai, que o Senhor faça através do Teu Espírito Santo cair as escamas dos olhos, ó Deus, e enxergar o Teu Evangelho, a salvação que há em Jesus. E viva o Teu propósito para a família. Ó Deus, em nome de Jesus, a esposa perdida, de igual modo, Senhor. Ó Deus, traga restauração, cura, libertação e salvação para as famílias. Nós clamamos e entregamos as famílias ao Senhor. Clamamos por milagres, ó Deus, e somente o Senhor pode operar. A Tua palavra diz, ó Deus, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós clamamos ao Senhor pelas famílias, pedimos a Tua intervenção, para que Tu faças aquilo que nós não temos o poder de fazer, que Tu mudes os corações, que Tu mudes os pensamentos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, e que essas famílias experimentem, ó Deus, o Teu refrigério, experimente o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz, a Tua bondade, ó Deus, em nome de Jesus. Que este momento, Deus, as famílias já possam estar experimentando algo do Senhor nesta hora, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, opera com Teu poder e graça, Pai, em cada família nesta hora, e que eles contemplem os Teus feitos em suas famílias. Assim nós oramos, clamando ao Senhor, socorre, Pai, do alto vem o nosso socorro vem de Ti, nós confiamos em Ti, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, queridos. Então, irmãos, dando continuidade, nós teremos agora o nosso momento de leitura bíblica.
Estão todos de posse do boletim, ou a gente vai acompanhar a leitura também da tela, é possível? A nossa leitura será feita em Tiago 5, do 7 ao 8º versículo, acompanhando de Provérbios 11, 25 e Salmo 127, 1. Todos eles têm uma coerência só e a gente vai aplicar agora na nossa leitura. Vamos lá? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Congregação? A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Antes do Ministério de Louvor, ou melhor, enquanto o Ministério de Louvor vem chegando, eu gostaria de lembrar a igreja de olhar para o lado. Olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado. Está vendo essa pessoa que está ao seu lado? Temos visitantes na nossa igreja. Já fui lembrado, já anotei aqui, não posso perder essa oportunidade. Pedi ao Eduardo que se coloque de pé. A Lenise também. Vocês são muito bem-vindos, juntamente com a família do irmão Ailton. Essa é a nossa igreja, essa não é a nossa igreja, perdão, é um termo que a gente usa porque, como o pastor falou pela manhã, eu sou abraçado por essa igreja, que essa igreja é do Senhor. Então sintam-se abraçados, sintam-se muito bem-vindos. Essa casa não é minha, essa casa não é nossa, essa casa é do Pai. E vocês estão aqui porque Ele convidou e vocês aceitaram esse convite. Permitam-se, deixa o Espírito Santo trabalhar na vida de vocês. Deixa... A Daniela está me lembrando que eu esqueci de alguém. Cadê o Lucas? Lucas. Seja bem-vindo, meu irmão. Fica de pé. Recebe o abraço da Lavínia, que é o meu abraço. Marcão, dá um abraço no Eduardo aí, que é o meu abraço. Lenise, seja abraçada. E aos irmãos do louvor, receba o nosso abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar o nosso culto dessa manhã, louvando a Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Louve a Deus. Agradeça por tudo o que Ele já fez por você na manhã de hoje. E temos também o irmão do Paulinho, que é o... Aleluia. O seu Carlos, o irmão Carlos. Seja bem-vindo à casa do nosso Senhor. E vamos louvar a Deus nessa manhã. Amém. De igreja. Bom, o Kleber já adiantou, já apresentou os visitantes. Então, no momento que estivermos louvando esse cântico, você tem a oportunidade de sair do seu lugar, cumprimentar os nossos visitantes, o irmão que está na frente, atrás, dizer como é bom vê-lo aqui nessa manhã e vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Somos a família de Deus. Somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. Somos a família de Deus, unidos num só amor. Somos a família de Deus, louvando ao Criador. E não tem fim essa união. Saia do seu lugar, dê um abraço bem forte no seu irmão nesta manhã. Família de Deus unidos. É a marca característica desta igreja. A família de Deus louvando, vivendo em amor. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador. E não tem fim essa união. Foi tão bom, foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um, somos um. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você
somos um. Somos um. Mais uma vez, lá no início, somos. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador e não tem fim essa união. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um. Somos um. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um. Somos um. Adora o Senhor. Você vai olhar para o seu irmão e vai dizer para ele o quanto ele é especial para você. Como és precioso, meu irmão. Fale para o seu irmão, olhe para ele e diga: como és precioso, meu irmão. Diga para ele como é precioso. Como és precioso, meu irmão. E não tem fim, e não tem fim, e não tem fim. Essa união. Mais uma vez, e não tem fim. E não tem fim. E não tem fim. E não tem fim. Essa união. Aplauda bem forte aquele que vive. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor. Eu quero explorar mais um pouquinho o Eric, ele possa nos ajudar. Aleluia, igreja. Enquanto que estivermos louvando esse cântico, você trouxe seu dízimo, sua oferta, e a oportunidade de trazer aqui na frente ao gasofilácio. Mas o mais importante é, como diz na palavra, não trazer com tristeza nem com pesar, porque Deus ama aquele quem dá com alegria. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus. Consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Mais uma vez eu quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Então declare bem forte: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
ser abençoada. Ser abençoada, minha descendência frutificará a sua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Todas as nações, Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu quero ouvir somente as vozes. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Ouça, Senhor. Ouça o clamor deste lugar. São famílias inteiras dedicando o seu lar a Ti, Senhor. Que se cumpra a Tua promessa. Declare mais uma vez: eu e minha casa. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te pedimos nesta hora, Senhor, contempla, Senhor, o pedido de cada família aqui representada, Senhor. Quando, Senhor, o nosso maior desejo, ó Pai, é ver toda a nossa família rendida aos pés do Senhor. Senhor, realiza, ó Pai, o desejo dos nossos corações nesta manhã. Visita, Senhor, aquele familiar que por algum motivo, Senhor, ainda não Te conhece, Senhor. Senhor, clamamos pelo Teu nome nesta hora, Senhor, e queremos dedicar o nosso lar a Ti, Senhor, porque, Senhor, que a Tua palavra se cumpra, Senhor, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ouça, Senhor, ouça o clamor que é feito neste lugar, Senhor. Que, Senhor, a nossa oração chegue ao trono da Tua graça, Senhor. Fazemos isso pelo santo e precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. De volta aqui, irmãos, eu queria convidar aqui a todas as crianças, por favor, que venham aqui à frente. Todas. Se quiserem trazer as criancinhas de colo também, não tem problema nenhum. Estaremos orando agora pelo Ministério e Departamento Infantil. Da mais nova até aquela que ainda se considera criança. Moderação, irmãos, moderação. Só as crianças. Podem sentar, por favor, podem ficar à vontade. Esse é o momento que nós conversaremos com Deus mais uma vez, apresentando as nossas vidas a Ele, pedindo a Ele que venha atuar na nossa vida. Mexer com o nosso coração, lembrar a gente como a gente vai proceder no dia a dia, como se comportar com papai e mamãe, na escola. Pedir a Ele que cuide da nossa vida, que cuide do nosso comportamento, que lembre a gente o que Ele quer da nossa vida. Pedir a Ele que Ele diga pra gente. Não é isso? Papai do céu, como o Senhor quer que eu trabalhe? O que o Senhor quer que eu faça na escola? Como o Senhor quer que eu me comporte? Vou jogar futebol, gosto pra caramba de futebol, daquele esporte que o Senhor sabe que eu me amarro. Gosto pra caramba. Cuida da minha vida para eu não dar um mau testemunho. Então, nesse momento, gostaria de apresentar ao Senhor o nosso Ministério Infantil, com as crianças que estarão participando da aulinha de hoje, mais ainda o pastor Johnny, que estará trazendo a palavra para a gente, trazido do nosso Senhor. E vou convidar
o irmão Ailton, que vem aqui à frente apresentar as nossas crianças e o nosso preletor dessa manhã, pedindo a Deus que olhe por nós, por toda a igreja, mas também, principalmente, por esse momento tão especial, quando apresentamos as nossas crianças a Ele. Oremos. Disse o Senhor Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Senhor, nesta hora, Senhor, em que te apresentamos, Senhor Deus, essas crianças, Senhor, te pedimos, Senhor, que as suas mentes e corações, Senhor, estejam abertos, Senhor, a receber os teus ensinamentos nesta manhã, Senhor. Pai, que eles venham, Senhor, a ser crianças, ó Pai, mas crianças, Senhor, que levem a tua luz, Senhor, aonde quer que elas estejam, Senhor, com o seu bom testemunho, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, na tua palavra, Senhor, que declara, ó Pai, que eles jamais se desviarão dos teus caminhos, Senhor, até quando envelhecer, Senhor, porque a semente, Senhor, já foi plantada em seus corações, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, nesta hora, Senhor, capacita, Senhor, as tuas servas, Senhor, encha, Senhor Deus, dos teus conhecimentos, Senhor, para, Senhor Deus, que essas crianças, ó Pai, sejam ministradas, ó Pai, de acordo com a tua vontade, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, penetre em seus pequenos corações, Senhor. Senhor, que elas sintam, Senhor, o quanto elas são amadas por ti, Senhor. E o quanto, Senhor, tu tens, ó Pai, feito, Senhor, com que elas se alegrem, Senhor, em poder declarar que elas servem a Jesus, Senhor. Pai, toma, Senhor Deus, esse departamento infantil em tuas mãos, Senhor. Pai, capacita, Senhor Deus, a cada professora, Senhor, a cada uma, Senhor Deus, que tem preparado, ó Pai, com carinho, com amor, Senhor Deus, as lições, Senhor Deus, que vão, Senhor Deus, ser ministradas, Senhor Deus, na vida desses pequeninos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Recebe, Senhor Deus, esse culto também, Senhor Deus, que está, ó Pai, sendo, Senhor Deus, oferecido a Ti, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, prepara, Senhor Deus, os nossos corações, hein, Senhor, para, Senhor Deus, ouvirmos a Tua mensagem nesta manhã, Senhor. Essa é a oração que te fazemos, pelo santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmão Ailton. Bom dia, meus irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Nós estamos aqui no Congresso da Família. Congresso da Família, CIB de Piedade 2024, com o tema Fruto do Espírito. Nossa família vivendo aquilo que o Espírito Santo tem para nós como o seu fruto. A Bíblia, ela fala sobre família desde a criação do mundo. O conceito de família não é um conceito moderno ou pós-moderno. É um conceito que existe desde a fundação do mundo, quando Deus cria o homem e a mulher e diz que os dois se unirá em uma só carne. E quando nós falamos sobre uma família que vive no Espírito, quer dizer no Espírito de Deus, sob a ótica do Espírito Santo. Mas antes disso, nós precisamos entender que família, Gênesis 1, 2 e 3, é o projeto original de Deus. Tudo aquilo que vem depois de Gênesis capítulo 3 não é o projeto original de Deus. O projeto, aquilo que Deus criou como perfeição, está em Gênesis 1, 2 e 3. Conforme Deus cria todas as coisas e cria o conceito de família.
Depois disso, quando o pecado entra em Gênesis 3, lá que deforma todas as coisas, o pecado veio e atingiu todas as coisas, inclusive a família, inclusive a natureza. É aquilo que nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul. Talvez você possa perguntar assim, mas por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Tantas famílias desabrigadas, tantas famílias que perderam entes queridos e famílias inteiras morreram. No jornal você viu que uma família morreu abraçada. Quantas pessoas, quantos aqui viram essa notícia? Uma família inteira morreu afogada, abraçado, foi encontrado, saiu aí nas redes sociais, nos jornais. E você pode perguntar, mas por que essas coisas acontecem? Foi porque Deus permitiu que acontecesse? Foi porque Deus castigou o povo do Rio Grande do Sul? Não. Foi porque desde que o pecado entrou no mundo, deformou-se a criação de Deus, aquilo que era perfeito foi deformado, a natureza e a família também. Você vai ver que Deus cria Adão e Eva e manda os dois se unirem. Depois de Adão e Eva, você vai ver que o que acontece na família deles? Caim faz o quê? Mata Abel. Primeiro homicídio na terra vem depois do pecado. Depois as coisas vão tudo dando errado. Você vai ver um homem casado com 2, 3 mulheres. Você vai ver Salomão, que tinha mais de 700 mulheres. Você vai ver na Bíblia várias situações da qual não era o plano original de Deus. Então, quando nós olhamos para a perspectiva bíblica de perfeição, daquilo que Deus quer para nós, à luz da família, nós precisamos entender Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Gênesis é a criação de Deus, capítulo 1 e capítulo 2 é a criação de Deus, o estabelecimento da família. Gênesis capítulo 3, a queda do ser humano no pecado. E quando Deus criou a família, Deus criou um homem e uma mulher, e posteriormente os seus filhos. Então o conceito de família é o marido, a esposa e os filhos. Isso é o conceito de família. Você já reparou que na Bíblia não existe tio? Em lugar nenhum da Bíblia você vai ver a palavra tio, tia, avó, avô. Não existem esses conceitos na Bíblia. Não existe o conceito de cunhado, cunhada. Não existe o conceito de sogra, de sogro. Não existe esse conceito na Bíblia. Embora você pode dizer assim, pastor, mas Jesus curou a sogra de Pedro. Sogra ali quer dizer a mãe da esposa de Pedro. Mas esse conceito literal do texto não existe. Por exemplo, Jacó era o que de Abraão? Era neto de Abraão. Mas em lugar nenhum da Bíblia diz que Jacó era neto de Abraão. Nós sabemos que Jacó é neto de Abraão, porque com a nossa mente moderna, nós sabemos que o filho de alguém, o pai do meu pai é o quê? O meu avô. Então nós sabemos que Jacó é filho de Isaac e que Isaac é filho de Abraão, então nós sabemos que Jacó é neto de Abraão. Mas esse conceito de avô não existe na Bíblia. Por que não existe na Bíblia? Porque avô não é parente, não é família. Avó não é família. Conceito de família é pai, mãe e filhos. Seu tio não é sua família. Seu pai e a sua mãe, para você que é casado, seu pai e a sua mãe não é sua família. Sua sogra, o seu sogro não é sua família. A sua tia é o seu tio. Seu sobrinho não é sua família. Sua família é seu pai, a sua mãe e você, se você for solteiro. Então, o conceito de família é pai, mãe e filhos. O restante, a Bíblia vai te chamar de clã. Você pode ver que em alguns, principalmente nas versões mais antigas, está lá o clã de Abraão, o clã de Moisés, o clã disso, o clã daquilo. Essa palavra clã é uma palavra mais extensa, que aí sim vai abranger aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Ali a sua mãe, o seu pai, a sua tia, o seu tio, o seu filho que não é casado. Ou, desculpa, o seu filho que é casado
cunhada, cunhado, isso entra no clã. Mas o conceito de família, estritamente, aquilo que Deus criou, é exatamente isso: o pai, a mãe e os filhos, quando não são casados. Depois que o filho casa, ele sai desse conceito da sua família e ele vai formar outra família. Por isso que Gênesis é muito claro em dizer, unirá o que? O homem, a sua esposa, e juntos formarão uma só carne. Você é uma só carne formando uma família com a sua esposa ou com seu esposo. Não é com a sua mãe, com seu pai, com a sua sogra, com seu sogro, com a sua cunhada, com seu sobrinho, nem com ninguém. Então nós precisamos entender que quando nós falamos sobre família, primeiramente a gente precisa entender família à luz da Bíblia. O que de fato a família, a Bíblia vai nos ensinar sobre família. No conceito de família não existe madrasta e padrasto. No conceito de família não existe vó criando neto. No conceito de família não existe morte, como nós dizemos aqui, até que a morte nos separe. No conceito de Deus, quando Deus criou o homem e a mulher, não foi para a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus não nos criou para a morte, por isso que nós temos tanto medo da morte. E é normal nós sentirmos medo da morte. Por quê? Porque Deus não nos criou para a morte. Então não existe viúva e viúvo no conceito de família de Deus. Quando nós pensamos em família, nós precisamos entender isso, que família é aquilo que foi criada, instituído por Deus à luz de Gênesis 1 e 2, e no capítulo 3 o pecado entra e borra toda a criação, deforma a criação que Deus fez. Mas aí você pode pensar assim, mas pastor, mas agora que nós estamos aqui, como nós fazemos para resolver essas questões? Muitas vezes a gente não vai resolver, a gente vai apenas viver. A gente não tem como mais resolver o problema da morte. A morte está aí, um dia todos nós morreremos. A família, principalmente no tempo que nós temos vivido hoje, nós sabemos das dificuldades e o divórcio está aí, pode acontecer. Não estou dizendo que deve acontecer e que Deus se agrada, mas é algo que, infelizmente, pode acontecer. Na família de qualquer um, todos nós, todos que são casados, estão sujeitos a isso. Não adianta a gente querer criticar o outro, não, você também está sujeito a isso, meu irmão. Cuide-se para que isso não venha acontecer na sua família, mas pode acontecer. Pode acontecer comigo, pode. Eu não sei o dia de amanhã o que pode acontecer. A nossa fraqueza do nosso coração, como nós estamos andando com Deus, tudo isso pode acontecer. Nós podemos meditar na família nos dias de hoje, da qual a avó precisa criar os netos, por conta das circunstâncias da vida. Pode acontecer. Talvez isso não tenha acontecido na sua família, mas pode ser que você seja aquele que tenha que criar os seus netos. Mas isso é o conceito nosso de família hoje, como a pastora Áurea falou ontem aqui. Pode acontecer também de nós termos uma família atípica. Ou seja, o que é uma família atípica? É aquela família da qual nós temos alguém, um dos nossos filhos, que é portador de uma deficiência, portador de uma doença. Pode acontecer. Tudo isso pode acontecer na família dos dias de hoje, mas nós precisamos entender que isso não é o plano original de Deus. Isso foi algo que veio acontecendo porque o pecado entrou no mundo. O pecado, quando entrou, ele deformou o conceito de família. Mas não é porque o pecado entrou no mundo e deformou o conceito de família que nós precisamos viver com uma família deformada, que nós precisamos viver com uma família desajustada. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, Deus transforma aquilo que era ruim em coisa boa. Deus dá uma nova oportunidade de recomeço. Deus dá uma nova oportunidade daquilo que começou errado, terminar bem. Que no ditado popular vai nos ensinar o quê? Pau que nasce torto, nunca se direita. Pau que nasce torto, nunca se endireita.
Isso é o ditado popular. Mas quando nós pensamos à luz do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o pau nunca nasce torto, porque Deus não criou ninguém torto. Pode estar desajustado, mas Deus ajusta. Deus pode trazer de volta aquilo que estava ruim. Deus pode fazer ficar bom. Deus pode fazer um recomeço na vida daquele que perdeu tudo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso que pode fazer todas as coisas. O Deus que nós servimos é o Deus que se revela através da sua palavra. E diante daquilo que Deus quer para nós, como família, eu quero fazer uma breve meditação com os irmãos à luz do texto de Gálatas 5, a partir do versículo 16, sobre o fruto do Espírito, aquilo que Deus quer de nós, como sendo uma família. É óbvio que Paulo, quando está escrevendo esse texto, Paulo está escrevendo um texto para os Gálatas, a igreja de Gálatas, diante de um problema que eles estavam passando, da qual muitos estavam ali dentro da igreja, pervertendo a mensagem do Evangelho. Mas Paulo agora vai escrever esse texto de uma maneira muito interessante, dizendo como que deve ser a nossa vida, como que nós devemos viver com o fruto do Espírito. O texto diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Procure, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqui nós estamos diante desse texto que o apóstolo Paulo vai nos ensinar e vai falar sobre duas vertentes do ser humano. Uma é a carne e a outra é o espírito. Nós vivemos essa dicotomia existencial, a carne e o espírito. A carne, o que é a carne? A carne aqui que Paulo se refere é o homem natural. O homem como criado por Deus, mas caído sob o efeito do pecado. E nisso que o homem é caído sob o efeito do pecado, quando eu digo homem aqui, estou dizendo a humanidade, homens, mulheres, crianças, todos. Quando o pecado vem, cai. O homem cai, tropeça diante do pecado, desobedece a Deus. Agora, a nossa inclinação do coração não é para as coisas boas, mas sim para as coisas ruins. Então, a nossa carne, quando nós vivemos naturalmente, a nossa carne é inclinada para as coisas ruins. Não acha que pode existir algo de bom em você, porque não existe. Se há algo de bom em você, é Jesus. E aquilo de ruim que há em você, é você mesmo. Então, irmãos, a pior coisa que tem no nosso século 21, com essa teologia do coach, é achar que nós somos algo de bom. Não existe nada de bom em nós. Nós somos seres caídos, seres que o nosso coração só inclina para as coisas ruins. Isso é a carne. Mas e o Espírito? O Espírito aqui é o Espírito de Deus, o Espírito Santo.
Paulo vai dizer assim, ó: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Pode reparar no texto aí que Espírito está escrito o quê? Com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então Paulo, quando está dizendo vivam no Espírito, ele está dizendo que nós devemos viver guiados pelo Espírito Santo de Deus, e não sobre o nosso próprio desejo, não sobre a nossa própria vontade. Aí olha o que ele diz no versículo 17: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Para que vocês não façam o que querem. Quando nós vivemos no Espírito, o que o Espírito vai nos orientar é viver aquilo que Deus quer para nós. Então, quando nós pensamos em viver no Espírito Santo, é como se Deus tivesse, é o Deus literalmente nos guiando para viver o propósito dele que está lá em Gênesis, o propósito da perfeição de Deus que está lá em Gênesis. É aquele propósito que Deus quer que a nossa família viva, e não aquilo que nós queremos viver. Porque, como o texto bem diz, que quando nós vivemos no Espírito, o nosso Espírito milita contra a carne, e para que nós não façamos o que nós queremos. Meus irmãos, nós já ouvimos muitas frases: olha, Deus vai pesar a mão, olha, Deus vai castigar, olha, Deus vai fazer isso e Deus vai fazer aquilo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, você vai ver uma diferença, que Deus raramente vai castigar alguém, até mesmo quando uma pessoa blasfema. Você vai ver os fariseus blasfemando contra Jesus, mas Jesus não faz um raio cair na cabeça dele, como no Antigo Testamento as coisas acontecem. Aquilo que o Novo Testamento, a Nova Aliança vai nos ensinar é que Paulo em Romanos lá vai dizer sobre isso, Romanos capítulo 2 e 3. Quando Deus quer nos castigar, Ele não precisa lançar uma praga, pesar a mão sobre nós, não. Deus, quando quer castigar alguém, simplesmente Ele deixa a pessoa viver sobre a sua própria vontade. Não existe nada pior na vida do ser humano aquele que faz aquilo que quer. Porque se você fizer tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que o seu coração deseja, você já está no fundo do poço, num lamaçal que você sozinho nunca vai conseguir sair. Por isso que esse texto, o apóstolo Paulo vai dizer: vivam no Espírito, e não satisfaçam o desejo da carne, não vivam aquilo que vocês querem viver. Aí a gente entende quando Jesus vai dizer: aquilo que Deus uniu, jamais separará o homem. Repara no que Jesus vai ensinar: aquilo que Deus uniu, e não aquilo que eu me uni, aquilo que nós nos unimos, mas é aquilo que Deus nos uniu. O princípio do casamento é esse, aquilo que Deus nos uniu. E quando nós pensamos em famílias, meus irmãos, eu posso dizer com muita propriedade, a maioria dos problemas que nós passamos é por conta das nossas escolhas erradas. A maioria dos problemas que nós passamos enquanto família é fruto das nossas escolhas erradas, porque quando Deus queria que nós fôssemos por um caminho, nós decidimos ir por outro. Quando Deus queria guiar a nossa vida, nós escolhemos andar por outro. Mas aí talvez você possa dizer assim: mas pastor, eu escolhi o caminho errado, e agora? O que eu posso fazer? Irmãos, não existe nada que Deus não possa recuperar. Não existe vida que Deus não possa restituir. Não existe casamento que Deus não possa recuperar, ou até mesmo dar um casamento novo, porque tem coisas que se tornam irrecuperáveis e Deus pode restituir, dar um casamento novo. Deus pode fazer algo novo na vida daquele que anda no Espírito, naquele que reconhece o seu erro e possa dizer: Senhor, eu errei nesse ponto, eu falhei, mas agora eu posso viver e posso ter algo novo, mas em Cristo Jesus me aponta, me dá um novo direcionamento. E eu quero dizer também para os jovens solteiros:
Jovens solteiros que estão aí, levanta a mão aí, jovens solteiros. Quem são os jovens solteiros que tem aí? Levanta a mão aí. Todo mundo, jovens solteiros, gente, levanta a mão aí. Cadê? Os solteiros aí. É vocês mesmos. Vivam no Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Gente, não corra o risco de errar, de fazer algo errado. Deus já está dando direcionamento, já está dizendo aquilo que você precisa fazer. Não entre em furada, literalmente. Busquem, se você tiver que namorar com alguém, busque no Senhor orientação. Jesus vai dizer, melhor dizendo, Paulo vai dizer que as trevas não se associam com a luz e nem a luz se associa com as trevas. Não vá buscar alguém que não é de Deus para a sua vida. Não acha que você é o Espírito Santo para convencer. Não, eu vou namorar com fulano, mas fulano não conhece Jesus, não sabe quem é Jesus. Vou namorar com fulano e eu vou trazer o fulano para a igreja. Você não é o Espírito Santo para convencer alguém do pecado. É só você perguntar quantas irmãs que casaram com pessoas que não são cristãs e quanto elas sofrem. E você, meus irmãos, minha irmã, está aqui nessa manhã, que pode dizer assim, mas pastor, quando eu conheci Jesus eu já era casado, o que eu faço? Continue firme, perseverante, que um dia o Senhor vai salvar o seu cônjuge. O Senhor trará salvação sobre a sua casa. E isso a gente precisa estar firme no Senhor. Paulo também vai dar essa orientação. Não separe do seu marido ou não separe da sua esposa porque seu esposo não conhece a Jesus. Não, seja firme, perseverante, viva aonde? No Espírito. E nós vivemos no Espírito. Quando nós vivemos no Espírito, aquilo que o Espírito produz em nós é o fruto. Como a pastora Áurea bem falou aqui ontem, o que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito é aquilo que Deus produz em nós. Talvez a gente possa pensar assim, a família perfeita é aquela que vem aqui à frente e, por exemplo, vou dar só um exemplo. Muitas pessoas acham que a família pastoral é a família perfeita da igreja. A família do pastor, queria ter uma família igual a família do pastor. A família do pastor é abençoada, está lá o pastor, a sua esposa, os seus filhos. Como se não tivesse problema. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Todo mundo tem problema. Amém? Amém? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade em casa. Talvez você ache que a família pastoral é perfeita. Talvez você ache que o meu relacionamento, eu e a Nília, é perfeito. É porque você não vive conosco todos os dias. Aí quando chega aqui na igreja, você acha que a gente é perfeito. Não, a gente não é perfeito não. A gente também tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas diferenças, a gente também tem as nossas discussões. Não existe projeto de família perfeita. Não existe alguém que possa chegar à frente e dizer assim, olha, a família de vocês precisa ser igual à minha família. Não existe isso. Inclusive, já é uma realidade, uma triste realidade, mas é uma realidade. Muitos pastores se divorciando. Infelizmente. Mas é por isso que nós vamos deixar de servir a Jesus, é por isso que nós vamos deixar de crer na palavra e de sermos orientados pelo Espírito. Não, como eu disse para os irmãos, Deus pode restaurar famílias, Deus pode restaurar casamentos, Deus pode restaurar relacionamentos entre filhos e pai, Deus pode dar um casamento novo, Deus pode dar um relacionamento novo, Deus pode transformar as cinzas nos pastos verdejantes. Deus pode fazer, mas para isso nós precisamos viver o quê? No Espírito. Para isso Deus nos dá o dom do Espírito. Essa capacitação que Deus nos dá, não de exterior, mas sim interior. Amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, que quer dizer paciência, domínio próprio. O que quer dizer essas coisas? Nós precisamos buscar ter paciência no Senhor. Paciência no Senhor. Paciência aqui quer dizer longo ânimo, quer dizer aquela pessoa que ela demora em irar-se, ou não se tem aquela raiva sobre o outro, não é aquela pessoa que nós conhecemos como chamado pavio curto,
mas é aquela pessoa paciente no Senhor, que sabe esperar no Senhor, que sabe que o Senhor é o seu juiz. Irmãos, nós precisamos ser pacientes no Senhor. E eu falo isso com os irmãos, não é porque eu sou uma pessoa totalmente paciente, não. É porque eu também preciso buscar mais ainda no Senhor. Não existe ninguém perfeito. É uma coisa que eu tenho buscado na minha vida, ter mais paciência. Eu posso dizer aqui uma coisa para os irmãos, uma paciência, algo que eu tenho buscado nas minhas orações. Um dos frutos do Espírito é o que? Amor. E eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, me ensina a amar mais ainda minha esposa. Não que eu não ame, mas que eu possa amar mais ainda, que eu possa, amanhã, que eu possa amá-la mais do que eu amo hoje. É uma oração que eu faço ao Senhor no meu secreto, que o Senhor me ensine a amar, que o Senhor me ensine a ter paciência com as situações da vida, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não faz as coisas de acordo com a nossa vontade. Deus tem um plano, um projeto para cada coisa, para cada situação. Irmãos, não existe nada nada por acaso. Já falei isso daqui com os irmãos. O acaso não existe. Existe sim o pecado, mas o acaso não. Deus não faz nada por acaso. Eu estava falando com o irmão Ivo ali mais cedo. O irmão Ivo perdeu a chave, tudo mais, não conseguiu entrar em casa. Eu falei, olha, isso daí pode ser algo que Deus que nós não estamos vendo, você não está vendo, mas é algo que Deus está te dando um livramento. Então, quando você perder a sua chave de casa e ficar por lá de fora, não acha que somente que você, fui desajustado e perdi a chave, fui relaxado e perdi, não. É Deus podendo te dar um livramento. Você estava lá no ponto e o ônibus passou direto, até quando você deu o sinal, é Deus te dando um livramento. É nós entendermos que a nossa paciência precisa estar no Senhor. Fidelidade é outro ponto que o Senhor vai nos dar. A palavra fidelidade é a mesma palavra grega para fé. É nós sermos fiéis ao outro. Nós entendermos que nós devemos ser fiéis. Fiéis primeiramente a Deus e fiéis também ao nosso próximo. E quando diz aqui fidelidade, não é uma fidelidade somente conjugal, mas é uma fidelidade naquilo que nós fazemos para Deus também. Porque tem muitas pessoas que fazem muitas coisas, mas não são fiéis a nada daquilo que fazem. E precisamos ter fidelidade naquilo que nós fazemos e como nós fazemos. Precisamos ser fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores, aquilo que Deus tem para nós. Outro ponto do fruto do Espírito que nós possamos pensar é paz. O fruto também nos dá paz. Paz que a Bíblia nos ensina não é ausência de conflito. A paz que a Bíblia nos ensina não é aquela vida, estou vivendo numa vida tranquila, estou num emprego bom, ganhando um salário bom, está todo mundo lá em casa com saúde, estou viajando, estou fazendo, está acontecendo. Isso não é paz? Isso não é paz, isso é tranquilidade. Não confunda tranquilidade com paz. A paz que nós possamos viver, que o fruto do Espírito tem para nós, é a paz que nós possamos estar passando até mesmo por conflitos, mas Deus conforta os nossos corações. É aquela paz da qual a minha situação financeira está difícil, mas eu sei que Deus está no controle. A paz que Deus nos dá é mesmo quando eu estou enfermo, estou doente, ou tem alguém da minha família enfermo, mas ainda assim eu consigo repousar no Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle. Isso é ter paz, é o fruto do Espírito, é nós entendermos o que é ter paz, mas paz em Deus. É nós sabermos que, mesmo em meio ao caos, nós podemos deitar e repousar, sabendo que o Senhor está no controle. Se aquela enchente tivesse acontecido aqui no Rio de Janeiro, como que nós estaríamos? Será que nós estaríamos louvando e bendizendo o nome do Senhor? Ou nós estaríamos desesperados, que faz parte também do ser humano, estaríamos ali desesperados para poder entender aquilo que está acontecendo,
e muitas vezes até negar a nossa fé em Deus. Precisamos do fruto do Espírito para poder discernir até mesmo uma tragédia. Benignidade. O que significa benignidade? Em algumas versões vai falar sobre amabilidade. E tem algumas versões que falam benignidade e bondade. Qual é a diferença entre um e outro? Benignidade, a palavra no grego, significa literalmente gentileza. Aquela pessoa amável, aquela pessoa gentil, aquela pessoa sorridente que sabe dar um bom dia, que sabe alegrar o dia de alguém e que sabe se alegrar até mesmo quando tudo está correndo ao contrário. Então, um dos frutos do Espírito é benignidade, ou em outras versões, amabilidade, que significa literalmente ser uma pessoa gentil com o próximo. É isso mesmo, aquela frase, gentileza gera gentileza, aquilo ali já está na Bíblia há mais de 2000 anos. Gentileza. Precisamos entender que nós também precisamos ser gentis uns com os outros. Não seja aquela pessoa que no café da manhã toma suco de vinagre. Não tome vinagre pela manhã, aquela pessoa azeda. Tome lá seu cafezinho, bota um açúcar para dar uma adoçada no seu dia. Não seja aquela pessoa que simplesmente é uma pessoa amarga. O fruto do Espírito, benignidade é isso, é ser uma pessoa gentil, dócil para com o outro. Bondade, eu acho que bondade não preciso falar muito. Bondade é literalmente aquilo que nós entendemos como bondade. É você fazer o bem ao outro. Isso faz parte também do fruto do Espírito. Nós entendermos que nós devemos ser bons, entregar ao outro aquilo que o outro espera de nós. Nós precisamos também entender que as nossas virtudes, que o fruto do Espírito produz em nós, eu não vou falar aqui sobre todos os frutos, até porque o pastor Emerson também vai falar sobre isso, mas o que eu quero que os irmãos entendam é que quando nós vivemos no Espírito, nós não vivemos sobre a ótica do nosso coração. Meus irmãos, não faça aquilo que o seu coração quer fazer, porque como nós lemos, a obra da carne, aquilo que o nosso coração deseja é isso daqui, ó. Olha o que Paulo vai dizer, e acompanha comigo, no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, é isso daí mesmo, é prostituição, é fornicação, tudo que envolve, pornografia, tudo isso é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Isso é o que o nosso coração se inclina. Nosso coração se inclina para as bebedeiras da vida, as cachaças da vida que nos deixam loucos, é o que o nosso coração se inclina. O nosso coração se inclina para a imoralidade sexual, para a pornografia, para o adultério. Quantos maridos não têm largado as esposas em casa e ido embora morar com outras? E até mesmo mulheres largando seu marido e indo embora morar com outros. É o que o nosso desejo do nosso coração se inclina. Nosso desejo, nós somos pecadores e o nosso desejo se inclina para isso. Quantas famílias não estão sofrendo por causa de inimizades entre filhos e irmãos, inimizades entre primos, sobrinhos? Quantas famílias não estão sofrendo por causa de ciúmes, discórdias? Quantas famílias não estão sofrendo por causa dos desejos da carne? Mas aí Paulo vai dizer, olha, vocês não andem assim. Andem sobre o quê? Sobre o Espírito. Andem no Espírito. Aprendam que o Espírito nos capacita com o fruto. O fruto é amor. O fruto é paz. É alegria. É isso que nós precisamos na vida. Amar, ter paz, aprender, nos alegrarmos. E alegria aqui
não é a alegria de algo que você, passei no concurso, estou feliz. Eu tô num bom emprego, estou feliz. Não, a alegria aqui é o prazer que nós temos no Senhor, principalmente na salvação que existe em Jesus. Irmão, se nós temos que nos alegrar em algo na nossa família, nós precisamos nos alegrarmos em ver a nossa família salva em Cristo Jesus. Isso deve ser a nossa alegria, porque tem muitos pais que se alegram porque o filho passou numa boa faculdade, e tem que se alegrar mesmo, porque o filho agora é um médico, um advogado, é isso e aquilo, foi promovido na empresa, amém. Mas a nossa alegria maior deve ser a nossa, como nós cantamos aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa alegria, esse deve ser o fruto do Espírito em nós. Precisamos buscar isso na nossa vida, vivermos em paz, mas em paz com Deus. Quantos de nós não estamos precisando do fruto do Espírito? E nessa manhã eu não estou aqui para te julgar e dizer assim, olha, você está fazendo isso e aquilo de errado, olha, você está pecando nisso e você está pecando naquilo, você já fez isso e você já fez aquilo. Eu não estou aqui para te julgar, dizer se você fez certo, se você fez errado, se a sua família é boa, se a sua família é ruim. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui nessa manhã para dizer que o Senhor pode consertar aquilo que está dando errado, o Senhor pode restaurar aquilo que foi quebrado, o Senhor pode fazer algo novo naquilo que você nem imagina, o Senhor pode fazer. Mas para isso nós precisamos viver esse fruto do Espírito na nossa vida. Jesus certamente veio e disse assim, eu não vim para julgar o homem, não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Eu vim para salvar. Que nessa manhã possa haver salvação em nossa casa, que nessa manhã possa haver reestruturação. Eu posso dizer uma coisa com muita propriedade para terminar com os irmãos. Durante muitos anos meus pais ficaram afastados. Eu estava caminhando, eu cresci na igreja, ia para a igreja com meus tios, com as minhas tias, ia para a igreja, cresci na igreja, mas meus pais afastados. E teve um dia, eu me batizei, teve um dia que culto da família eu sempre via lá, como eu disse para os irmãos, família não é tio, tia, família é seu pai e a sua mãe, quando você é solteiro, e eu queria ver a minha família comigo, por mais que eu tinha ali meu tio, tinha minha tia, tinha meus primos, mas eu não tinha meu pai e minha mãe, porque a minha família era meu pai e minha mãe. E um dia eu disse assim, aquilo me incomodava, eu disse, Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu pai, salva minha mãe. E um dia, quando eu menos esperei, teve lá na minha igreja, lá na PIB do Parque Fluminense, teve um impacto missionário, vieram vários missionários da Convenção Batista Fluminense, fizeram um impacto missionário pelo bairro e convidaram meu pai e minha mãe para ir à igreja. Meus pais foram, quando eu menos esperei, meu pai e minha mãe estavam lá na frente. Meu pai estava lá na frente e falou assim, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E voltou, está firme e forte até hoje, já tem uns 15 anos. Irmãos, o que eu quero te dizer é que o Senhor pode fazer, o Senhor pode restaurar. A gente precisa se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ver a minha família diante do Senhor. Eu já errei até aqui, mas aqui em diante eu quero fazer certo. Não adianta a gente ficar olhando para trás, ficar olhando para o erro. Olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Não adianta a gente olhar para trás. O passado a gente não muda, mas Deus nos dá uma oportunidade de fazer diferente hoje e acertando no futuro. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, não ande na carne, porque a carne se inclina para as coisas ruins, mas ande no Espírito. E o Espírito nos leva a viver algo, como ele vai dizer lá em Corinto, aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, aquilo que nenhuma mente pensou, essas são as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tem preparado coisas muito maiores para nós, mas a gente precisa viver nesse Espírito. Famílias consagradas diante do Senhor, vivendo no Espírito do Senhor. Busquem o fruto do Espírito na sua vida, medite. Gálatas, capítulo 5,
a partir do versículo 16. Se você quiser, leia o livro de Gálatas todo, leia o capítulo 5 todo, medite. E fala assim: Senhor, eu quero o fruto do Espírito na minha vida, eu quero viver em paz, eu quero amar, eu quero ter alegria, eu quero ter paciência, eu quero ter benignidade, essa gentileza, eu quero viver isso na minha vida. E Deus nos dá essa oportunidade de vivermos isso na nossa vida. Precisamos buscar isso no Senhor. E eu quero orar agora com os irmãos para encerrar esse momento. Dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Busque isso na sua vida. Ore ao Senhor junto comigo nessa manhã. Senhor, nesse momento que nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, ó Pai, eu te louvo e eu te engrandeço, porque Tu és o meu Deus, Tu és o nosso Deus. Pai, nessa manhã, nos encha, Pai, do Teu Santo Espírito, nos encha do Espírito Santo, que nós não venhamos a viver conforme a nossa vontade, mas que nós venhamos a viver conforme a Tua vontade. Ó Senhor, eu quero viver conforme aquilo que Tu queres, Pai, não quero viver conforme aquilo que eu quero. Senhor, restitui aquilo que foi se perdido. Senhor, restaura aquilo que foi quebrado. Pai, eu quero viver algo novo. Nós queremos viver algo novo em nossa vida. Senhor, que nós nessa manhã possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nos dê o fruto do Espírito. Nos encha, Pai, de amor, de alegria, de paz, de paciência, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Ó Senhor, fala, Pai, aos nossos corações, aonde nós estamos errando, e que nós venhamos a nos consertar diante de Ti. Graças Te damos, Pai, por todas as coisas. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de participarmos desse congresso da família, porque isso é algo planejado do Senhor para nós. Muito obrigado, Pai, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem sido bondoso para conosco. Abençoe, Pai, a família de cada um aqui nessa manhã. Que a Tua paz possa estar sobre a nossa casa, que o Senhor verdadeiramente sustente a nossa casa. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti. Amém e amém. Amém, irmãos. Que a palavra do pastor tenha falado aos nossos corações. E estamos chegando no final do na primeira parte do nosso segundo dia de congresso. De novo. Estamos chegando no final da primeira parte do nosso segundo dia de congresso. Mas à noite, às 18 horas, teremos mais. E os irmãos estão todos convidados para continuar a aprender mais um pouco sobre o fruto do Espírito, né? E de noite teremos a mensagem do nosso pastor. E eu tenho 2 recadinhos, rapidinho. Deixa eu pegar o papel que eu esqueci aqui. O primeiro é sobre o nosso passeio. Deixa eu subir que eu estou vendo umas pessoas fazendo assim. Nili, você está certa, tem que ficar aqui em cima. O primeiro é sobre o nosso passeio, dia 16 de novembro, ainda temos vagas, poucas, mas temos. E daqui a pouco vamos estar abrindo para a lista de reserva. E quando a gente abrir para a fila de espera, no caso, vai acabar, porque já tem muita gente na espera, gente. O seu nome só está confirmado a partir do primeiro pagamento, certo? E faça a inscrição. Se tiver com alguma dificuldade, é só me procurar o Kleber, a Nili e o pastor Jonathan, que a gente faz a inscrição. Temos também carnês, quem ainda não recebeu,
pode me procurar, ou a Nília. E também quem quiser começar a acertar a sua mensalidade do passeio, também é só nos procurar. E o segundo é para os casais, não somente os casais casados, os casais de namorados também. Anotem na agenda de vocês, no celular, no calendário, o dia 15 de julho. É um sábado de julho, é o terceiro sábado. Nós vamos ter um encontro dos casais. À noite e domingo que vem nós já vamos estar anunciando melhor, mas já deixe separado esse dia. No sábado pela manhã vai ser uma atividade que nós vamos fazer aqui na nossa igreja, mas vai ser no horário da manhã, ok? Ah, gente, desculpa, é junho. Desculpa, junho. É junho, não julho. Dia 15/6. O evento para os casais casados e os casais de namorados. Vou chamar o nosso pastor para fazer a nossa oração final, encerrando esse culto. Amém. Quem foi abençoado nessa manhã? Levanta a mão. Olha só, talvez você tenha sido confrontado nesta manhã. É para te inquietar mesmo, porque eu creio que a vontade de Deus para você é boa, é perfeita e ela também é agradável. Amém? Amém, amém. Meus irmãos, aqui ó, nós temos, vou repetir que eu falei ontem à noite, nós temos aqui uma árvore. A gente está falando da família e o fruto do Espírito. Então, significa que a nossa família, a nossa vida precisa produzir fruto. Ó, quem veio ontem não pode falar, senão vai dar cola. Mas para quem não veio, que árvore é essa? Hã? É uma pé de melancia. Não, errou. Amora também não. É uma jabuticabeira, irmãos, e já está cheio de fruta aqui, ó. Dá até vontade de pegar, tá cheio de verdade. Não é postiça não, essa árvore é de verdade, tá? É de verdade. E aqui nós temos o fruto do Espírito. Os 9 aqui, ó, é um fruto só, mas tem 9 virtudes, 9 características desse fruto. E eu gostaria de perguntar a você, nessa manhã, antes de ir embora da oração final, se você gostaria que a sua casa fosse transbordante de amor. Você gostaria? Quem gostaria, fique em pé. Quem gostaria que a sua casa transbordasse de alegria? Coloca a mão no coração. Quem gostaria que a sua família, a sua casa transbordasse de paz? Coloca a outra mão também. Só não vou mandar colocar o pé, senão você cai. Quem gostaria que a sua família transbordasse de amabilidade, gentileza? Amém. Então comece a pedir a Deus: Deus, que a minha casa seja cheia de amor, cheia de alegria, seja cheia de paz, seja cheia de amabilidade, que na minha casa seja cheia da bondade, que na minha casa sejamos cheios, ó Pai, de fé, fidelidade, que na minha casa seja, ó Pai, todos mansos, que na minha casa, Deus, transborde também de domínio próprio, de temperança. O congresso não acabou, vai terminar hoje à noite. Eu quero te convidar a estar aqui novamente. Nesta noite eu tive um desafio, para esta noite eu tenho um desafio que é aplicar de modo prático esses frutos na nossa família. Eu quero convidar você a estar aqui nesta noite, às 18 horas. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua casa agradecidos por tudo que nós temos visto e ouvido, por tudo que nós estamos recebendo, ó Deus, da Tua parte, por tudo aquilo que também nós temos o privilégio, Senhor, de Te entregar. Ó Pai, a nossa adoração, ó Deus, a nossa vida, como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável. Ó Deus, receba no Seu trono de graça este culto.
Peço ao Senhor, Pai, que o fruto do Espírito possa ser real, evidente em todas as famílias que aqui estão. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Tu sabes o que passa, o que precisa ser melhorado, mas eu creio, Pai, no nome de Jesus, que se o fruto do Espírito for abundante em cada casa, ó Pai, esta casa desfrutará da Tua vontade, ó Deus, e também transbordará da Tua graça. Esta casa também vai ser uma referência. Conforme o pastor Jonathan pregou, não existe família aqui que seja perfeita. Todos nós, todas as casas, passam por lutas, por dificuldades. Sim, passam. Mas nós precisamos de famílias que sejam referências, onde a gente possa se inspirar. Ó Deus, mesmo sabendo que são famílias imperfeitas, mas que são famílias que carecem da Tua misericórdia, da Tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós busquemos ser famílias, ó Deus, que Te amam, famílias que evidenciam o fruto do Espírito, famílias, ó Deus, que sejam referenciais, que possam atrair pessoas para perto de Ti, que possam olhar e ver, ó, o Senhor continua salvando as famílias, o Senhor continua operando nas famílias. Ó Deus, aquela mulher que tem lutado pela sua família, que o Senhor sustente, que o Senhor dê a graça de ver a sua casa aos pés do Senhor. Aquele homem que tem lutado pela sua família, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor também dê a graça, fortaleça, dê a graça de ver toda a sua família aos pés do Senhor. Aquele filho, como o pastor Jonathan, ó Pai, foi querendo ver a sua família restaurada, salva aos pés do Senhor. Ó Deus, que o Senhor dê graça, que o Senhor fortaleça, e que esse filho também contemple toda a sua família aos pés do Senhor, e que o fruto do Espírito seja evidenciado nos lares. Continue abençoando o Teu povo, Pai. Abençoe cada família aqui nesta manhã com a bênção que cada um precisa, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, nosso Salvador e Senhor, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida aqui presente, seja sobre esta igreja, seja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, querido. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, na sua família. Abençoe essa pessoa que está contigo, em nome de Jesus, até às 18 horas. Deus abençoe.